mais sensíveis e receptivos à palavra de Deus e à sensibilidade do mundo espiritual. As músicas que a gente trouxe hoje para vocês vêm com esse intuito. Mesmo que vocês não conheçam algumas letras, fechem os olhos, sintam a presença de Deus, dos espíritos amigos que vieram aqui hoje para falar com a gente, dos espíritos que a gente não vê, das pessoas que estão aqui a gente não consegue ver, que também vieram aqui através de ajuda e estão aqui com a gente. A primeira música que a gente vai cantar é a Oração de São Francisco, acredito que todos vocês conheçam, por conta do nosso grupo ser, Canarinho de Francisco, em homenagem a ele, a gente vai fazer essa oração e assim a gente vai seguindo. Então, sintam no coração de vocês essa energia boa, essa energia tranquila e essa paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite a todos. A próxima música se chama Cura Senhor. Então que possamos aproveitar neste momento ao qual todos nós estamos nos colocando em comunhão de pensamentos, todos nós com um só objetivo. Cada um de nós veio buscar algo, a espiritualidade, Deus já sabe de tudo aquilo que precisamos e necessitamos. Então que possamos estar com o coração aberto, que possamos deixar essas notas musicais tocar o nosso coração e permitir que a espiritualidade amiga que já se faz presente trabalhar em cada um de nós durante essa harmonização musical. Vamos lá? Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser.
carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer, deixam vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Isso aí, gente, vamos ser curados hoje aqui. A próxima música que a gente trouxe para vocês, só um minuto, é uma música recente, lançou atualmente. O nome dela é Tudo Sobre Você. E ela fala nessa questão, né, de tudo sobre você, que é tudo sobre Ele, não é a gente. É tudo sobre Deus, é tudo sobre a espiritualidade, sobre a ajuda, sobre o amor, sobre a caridade. Tudo sobre esse amor que queima dentro da gente. Ela fala, tem uma parte dessa música, que fala, quanto mais perto da morte, mais perto da glória. Porque lembra a gente que através da morte a gente vai conseguir chegar no mundo onde realmente pertencemos. Porque estamos aqui de passagem. Então, durante essa música, tenho em mente esse sentido. Tudo sobre Ele, tudo sobre esse amor, tudo sobre essa caridade que a gente precisa, que a gente necessita. Né? Que através, como dizia Allan Kardec, que através da caridade não há salvação. Então tenham isso em mente de vocês. Tá? É tudo sobre essa caridade, tudo sobre esse amor. E que a gente não é daqui. Que através da morte a gente alcança a glória. Quem souber pode cantar conosco. Tá? Essa música é... A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender
tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. A próxima música ela é bem conhecida. Se chama Como Zaqueu. Que possamos nessa noite todos nós sermos como Zaqueu. Zaqueu, sem mesmo conhecer Jesus, só ouvia as suas proezas, né? Quando ficou sabendo que Jesus estava passando ali onde ele estava, ele pequeno, estatura baixa, e aquela multidão toda ao redor de Jesus, ele teve a ideia de subir na árvore. Subiu, avistou Jesus, e Jesus, para a surpresa dele, o chamou pelo nome. Por muitas vezes a gente acha que estamos desamparados devido às dificuldades, devido às provas. Mas Deus manda seus emissários para nos socorrer, para nos auxiliar. Quantas batalhas já superamos, que por muitas vezes achamos que a gente não iríamos aguentar. Então, assim como Zaqueu fez naquela época, sem eu mesmo conhecê-lo, que
possamos nós nessa noite nos permitirmos. Não necessitamos subir em árvores, apenas abrir os nossos corações, que possamos estar com o coração aberto, para que Jesus possa vir até nós. Vamos lá? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. E para finalizar aqui a nossa pequena contribuição, a gente convida a todos a cantar conosco Noites Traiçoeiras. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele autor da fé,
do princípio ao fim, em todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Para finalizar, gente, Deus nos quer sorrindo, você sorrindo, independente da situação. Todo mundo tem uma noite traiçoeira, mas Ele sempre está com a gente. Vale lembrar. Obrigado. Alô, 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 alô. Boa noite. Apresentação gostosa de jovens, né? É tão bom ver os jovens na nossa doutrina. E vocês vão gostar da palestra também. A Sueli Ribeiro vai fazer a palestra hoje. Uma palestrante tão amorosa, que sempre fala com o coração. E é muito bom a gente ter pessoas assim próximas a nós, né? Que traz afetividade, que traz amor, que traz tranquilidade. Então vamos aproveitar esse momento, colocar Jesus em nosso coração e em nosso pensamento. Abrir o nosso coração para que a espiritualidade possa atuar em cada um de nós. Aproveitemos esse momento, colocando os nossos problemas, deixando-os lá fora. E pensando naquilo que nós podemos fazer por nós mesmos, com auxílio da espiritualidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai. Seja o teu santo e divino nome e venha a nós o teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, aqui na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre,
e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória para todo sempre. E a cada dia que se inicia, ó Jesus, fortalecidos no teu amor, que possamos colocar sempre em nossas ações diárias o amor, a fraternidade e o perdão, como forma de reajuste às leis do Pai e aqueles nossos irmãos que tentam o nosso reajuste, o reajuste deles através do nosso perdão. Reconhecendo a Jesus a nossa fraqueza, a nossa dependência e o quanto ainda necessitamos do teu amor e do teu fortalecimento. E aguardamos um dia o perdão de todos aqueles que magoamos ou ofendemos. Obrigada, Pai, obrigada, Mestre Jesus. Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, da corrente espiritual de proteção externa, da corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se fazem presentes. Que possamos sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecermos as correntes do bem em auxílio aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. Então agora, com vocês, a nossa palestrante, Sueli Ribeiro. Boa noite a todos. É com muita gratidão e com muita felicidade que eu me coloco aqui na noite de hoje, junto com vocês, todos nós encarnados, com os nossos irmãos desencarnados, para recebermos os benefícios a que viemos buscar. E são muitos os benefícios, desde os fluidos que chegam até nós de forma curativa, fortalecedora, que equilibra, até o aprendizado, o trabalho, o social. E foi pensando nisso, na casa espírita, que eu quis trazer esse tema. Porque nessas andanças que a gente faz aí, divulgando a doutrina espírita, aprendendo, ensinando, estudando, uma das coisas primorosas é o contato humano. Nós conhecemos muitas pessoas, muitas histórias. Eu, particularmente, estou à frente de um curso básico da doutrina espírita, e um outro curso também do Livro dos Espíritos. E nós nos conectamos dentro da casa espírita de forma especial. E aí eu pude, através de conversas, algumas até confidências, observar a dificuldade das pessoas com a casa espírita, porque não conseguem absorver na sua íntegra tudo que a casa oferece. Alguns menos persistentes acham que a casa espírita não funciona para eles e vão procurar outra, e aí também não funciona, e procuram outra, e outra, e outra, quando na verdade a casa espírita tem que estar dentro de nós, acima de tudo. Precisa haver a comunhão para que a gente possa
absorver tudo que essa casa nos oferece. E o que é casa espírita? Eu acho isso muito curioso, porque eu trabalhei com uma pessoa, numa casa espírita, nós dávamos passe, e nós descobrimos que nós morávamos no mesmo bairro, e foi de forma acidental, porque lá não se conversava, os trabalhadores adentram a casa, muitos em cima da hora, vindo dos seus compromissos do mundo, e aí cada um vai para o seu setor de trabalho na casa espírita, e muitas vezes a gente se limita ao boa noite, ou um abraço, ou um aceno de longe, e cada um vai para o seu trabalho. E aí encontrei com ela no mesmo bairro e descobri que ela morava uma rua paralela à minha. E aí algumas vezes começamos a nos encontrar acidentalmente, na feira, em algum comércio por ali. Às vezes ela estava acompanhada, às vezes ela não estava. E eu percebia que quando ela se referia a mim, porque eu era o elo de ligação do mesmo local que ela, tínhamos isso em comum, a casa espírita. Ela dizia assim: ai, aquela casa de orações. E eu percebia que ela falava isso, principalmente quando ela estava acompanhada. Aí um dia, dentro da casa espírita, tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho, e ela me falou do constrangimento que ela tinha em dizer que ela ia num centro espírita, porque ela tinha medo do preconceito. E aí a gente observa que nós precisamos estar receptivos naquilo que nós acreditamos. E aí eu conversei com ela falou que ainda não estava preparada para anunciar a espiritualidade dela com naturalidade. Eu disse que cada coisa no seu tempo. E nós não nos encontramos mais, por obra do destino, depois de pandemia, enfim, a vida nos afastou. A casa espírita não é uma igreja, mas quando a gente fala não é uma igreja, a gente só quer dar a conotação que nós não temos a configuração da igreja, com tudo que tem lá, com os dogmas, com as crenças. Mas nós sabemos que dentro da caridade, da fraternidade proposta pelo Espiritismo, todas as religiões são extremamente importantes e fundamentais, porque cada um de nós temos acessos diferentes para conectar o nosso coração com o Criador, e isso é válido desde que seja lícito. Então o local pouco importa, mas nós, a casa espírita, o lar espírita, o centro espírita, é um templo, funciona como uma escola e uma oficina. E um templo, porque é aqui que nós, na nossa individualidade ou dentro da coletividade, nos reunimos e louvamos a Deus, adoramos a Deus, nos reverenciamos a Deus, buscamos, dentro ainda da nossa pequenez de entendimento, o que é Deus, que os espíritos sabiamente nos limitaram com a resposta de que é a inteligência suprema e a causa primária de absolutamente tudo que existe nesse universo infinito, e para nós isso basta para o nosso entendimento. É um lar no sentido que nos reunimos quanto família, onde nos irmanamos verdadeiramente, onde a fraternidade verdadeira ocorre, onde sempre podemos ir e receber o afago fraterno de nossa grande família universal. É o abrigo e o porto seguro. E se aqui é um lar, onde nos irmanamos,
onde constitui a nossa parentela espiritual, nós temos divergências. Não é assim no nosso lar, os nossos familiares, as dificuldades que temos? Então é um ponto de encontro de espíritos que somos, que combinamos em estar juntos e nos melhorarmos juntos, nos auxiliando mutuamente, doando, recebendo, estendendo a mão para o nosso irmão, procurando aparar as divergências que existem entre nós, de outras oportunidades reencarnatórias e desta também que adquirimos, porque ainda estamos imersos na nossa vaidade, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, e isso traz débitos dessa existência de acordo com as nossas atitudes e pensamentos. Então não é incomum que tenhamos dificuldades uns com os outros. Não é porque adentramos ali, passamos pela porta, estamos aqui no salão ou estamos em qualquer setor de trabalho da casa, que fomos santificados. Muito pelo contrário. É uma luta constante, interna, íntima, para que essa melhora venha de forma genuína, de forma verdadeira, para que alcancemos aí a superação, para que possamos passar a limpo essa lição de casa, essa dificuldade, através do aprendizado, para podermos aí ir para a próxima lição de casa. É uma escola, pois é o local de aprendizado, de crescimento, de evolução, de troca de experiência, de construção conjunta no processo de aprendizado e desenvolvimento. Aprendemos o tempo todo. Todos os momentos somos servidos pela espiritualidade amiga, com lições valorosas, primorosas, que precisa entrar na nossa mente, fazer morada no nosso coração, para que nós possamos exercitá-las. Porque sem exercício do aprendizado, ele fica ali, inativo. E muitas vezes não cumpre o seu papel de ensinar os irmãos através das nossas ações. É uma oficina, pois dentro da casa espírita se exercita o trabalho como forma de evolução e crescimento, aprendendo as artes e os ofícios da prática do bem, do amor, da caridade e de todas as atividades da casa. Se a gente for observar, existem casas que têm missões distintas. Elas têm o estudo, elas têm muitas vezes o trabalho social, mas tem algumas casas que têm as suas particularidades e são voltadas mais fortemente para um determinado assunto. Tem uma casa na cidade que eu falo que é uma casa de boneca, porque a organização é tão primorosa, tão caprichosa, mas não sei se a localidade desestimula as pessoas e quase ninguém a frequenta. Mas lá o ponto forte, diante de todos os trabalhos que tem, água fluidificada, passos, tratamentos, o ponto forte da casa, por mais de 4 décadas, é o estudo. Aqui a gente percebe que, dentre todos os trabalhos a uma casa espírita, o ponto forte aqui é o amparo social e a educação. Nós vemos na extensão do Ismênia de Jesus a grandiosidade da tarefa executada. O que encontramos na casa espírita? A prática da caridade, do amor em todas as suas atividades, pois o Espiritismo tem para entre suas máximas que fora da caridade não há salvação. Ou seja, na casa espírita, em especial, devemos aplicar e exercitar a lei do amor. Isso se manifesta especialmente nas atividades de promoção social, de atendimento fraterno, na recepção carinhosa fraterna aos que chegam à casa.
e a gente percebe que quem tem um pouco mais de sensibilidade, além da atmosfera energética que toca a gente ao adentrar no recinto que já foi previamente preparado pela equipe espiritual da casa, muitas vezes tem um sorriso caloroso, um abraço amigo. Tem pessoas que têm o dom do magnetismo e que estão ali à frente a nos recepcionar quando adentramos numa casa espírita. Tem a escuta fraterna, onde nós muitas vezes falamos para aquela pessoa que a gente não tem nenhuma intimidade, mas colocamos ali o que está represado dentro de nós, que é tão íntimo nosso, que muitas vezes é de conhecimento nosso e do Criador. Mas num pronto-socorro espiritual, numa triagem, numa primeira conversa, nós colocamos ali para fora tanta dor, tanto conflito, tanta dificuldade. E tem alguém ali preparado, amparado espiritualmente para nos recepcionar. O estudo constante, pois o Espiritismo segue o ensino do Espírito de verdade, que através de Kardec nos disse: espíritas, amai-vos e instruí-vos. A casa espírita necessita de reuniões de estudo sério, disciplinado e de qualidade, que muitas vezes nós, por vários motivos, muitas vezes alheio à nossa vontade, nós não conseguimos nos agarrar a essa oportunidade sublime e sagrada de nos instruir, porque aquele que conhece, ele consegue usar as ferramentas disponíveis ao seu favor e ao favor do próximo. Aquele que aprende, ele enche a sua bagagem espiritual para quando deixar essa casa, levar esta mala, que é a importante, dos conhecimentos, das aptidões desenvolvidas, dos sentimentos que foram aprimorados no bem, dos sentimentos negativos que foram ali deixados de lado. Isso é que vai na nossa bagagem espiritual, porque o resto não vai. Os espíritos nos explicaram que o que a gente leva é tudo que é destinado ao espírito e nada que é destinado ao corpo ou à matéria. E a casa espírita nos oferta, com muita fraternidade, com muito amor, este entendimento, este conhecimento. Aquele que fala que tem dificuldade da manipulação do Pentateuco, que é os cinco livros básicos da codificação, tem alguém na casa espírita que vai trocar em miúdos para o nosso entendimento, que muitas vezes fazer em casa é dificultoso, porque reconhecemos às vezes que o linguajar foge do nosso cotidiano, né? Então, alguém na casa, num grupo de estudos, está preparado para poder trocar aquelas mensagens de forma mais claras, que o nosso entendimento possa alcançar com mais suavidade, para que possamos aí ir partindo para outras obras, e nos encantando, e nos envolvendo, e conhecendo, e divulgando. É um leque de obras. Existem casas espíritas que têm um verdadeiro tesouro guardados em suas bibliotecas empoeiradas, porque faltam mãos que manipulem, que abram aqueles livros, que viajem neles, que estudem neles. E quando a gente adentra uma casa espírita e fala, eu sou espírita, nós temos que perceber que nós temos ali todo um leque de possibilidades que nós temos que explorar. De alguma forma, temos que buscar para explorar. Porque quando a gente deixar essa roupa e adentrarmos a pátria espiritual, os nossos mentores queridos, aqueles que nos acompanham,
eles vão dizer para nós: meu irmão, mas você teve isso, você teve aquilo outro, em seu benefício, para que você elevasse um pouco mais o seu espírito. E a gente às vezes perde tempo precioso. Isso aqui que eu estou falando, eu sempre falo que tudo que eu falo primeiro é para o meu ouvido, ouvir é primeiro para mim. Mas nós precisamos lançar mão de todas essas possibilidades para podermos mais tarde, porque lembra aquela frase? Muito será cobrado daquele que tiver o conhecimento. E será perguntado para nós. Deixamos o conhecimento disponível. Deixamos os cursos nas casas espíritas para que fizessem esses cursos, para que fossem trabalhadores da seara do Cristo. Tem acontecido uma coisa que me chamou a atenção de um mês para cá, mais ou menos. Eu conversei com 3 pessoas diferentes que estão ligadas à diretoria de casas e elas estão tendo a mesma dificuldade. Os trabalhadores estão indo, desencarnando e faltam trabalhadores para preencher aqueles espaços. E nós sabemos que uma das formas eficazes da continuidade do trabalho de uma casa espírita é colocar as crianças que estão sob nossa tutela na evangelização infantil, no evangelho no lar junto conosco, de forma lúdica. Eu tenho uma filha, ela está aqui hoje com 23 anos. Eu lembro que eu pegava as questões do Livro dos Espíritos, colocava em papel colorido, plastificava para ela sortear. Trocava as palavras ali, porque ela tinha 6, 7 anos, para que ela pudesse ter no contato com o Evangelho que incluía ela naquela idade. Porque senão fica cansativo para a criança, para o adolescente. Nós temos que ter criatividade com os nossos pequenos. Assim como as mães primorosas, amorosas, muitas vezes enfeitam pratos, fazem desenhos com a alimentação para que seja um atrativo para as crianças. Nós temos que emergir no mundo delas até que elas tenham uma maturidade para compreender de outra forma. Nós temos um irmão chamado Adeilson Salles, da nossa região, que toda a obra dele é voltado para crianças e adolescentes. É extraordinário, é com desenhos, é com a palavra fácil, contando as passagens do Evangelho, de forma tão leve, tão suave, divertida, envolvente, que eu lembro que quando ela era pequena, eu lia o Evangelinho, que chama, o livrinho dos Espíritos. E até para mim, aquele vocabulário era mais suave, era melhor, eu aprendi até mais, para eu poder dominar depois os outros livros. Então a gente aprende quando a gente ensina. Nós temos muita oferta, nós temos muita coisa, e nós podemos, isso não é para assustar, isso é só para a gente refletir. Nós temos muita oferta, e nós temos que fazer o uso dela. As reuniões específicas e privativas de aplicação de mediunidade, desde o estudo e educação, passando pelo seu desenvolvimento constante, podendo existir ainda trabalho de atendimento a espíritos sofredores e desobsessão. Existem muitos trabalhos privativos, a relevância extrema, que é o pronto-socorro dos desencarnados, onde através do diálogo, do amor, a casa espírita tenta fazer com que aquele irmão, muitas vezes, que desencarnou, está aí na revolta,
coração turbado, ferido, magoado, que ele possa se deixar ser socorrido, esclarecido, porque todos nós estamos destinados a sermos espíritos felizes. Aí está a justiça divina do Criador, que abrange a todos sem exceção. Basta que para isso despertemos e vamos despertar, cada um no seu tempo. Reuniões com grupos de infância e juventude, organizados de forma didática, de forma pedagógica. Nós não temos noção o que essas famosas tias, né, carinhosamente chamadas de tias na evangelização infantil, elas fazem ali para envolver muitas vezes essas crianças no estudo, enquanto os pais, os responsáveis, estão ali na palestra, para poder prestar mais atenção, para poder não ter essa preocupação com a criança. É um trabalho magnífico, maravilhoso. O passe, que é a transmissão de energias vitais e fluidos espirituais, que possibilita uma reenergização e refazimento. A palestra é o preparo para o passe, para que a gente chegue ali da rua dos compromissos, das preocupações, senta, ouve alguma mensagem que muitas vezes pode tocar o coração, vai acalmando a mente. Tudo isso para que fiquemos receptivos para receber os benefícios, que tivermos merecimento, que viemos buscar. A espiritualidade prepara todo o trabalho antecipadamente. A reunião é às 8, mas a espiritualidade está ali ativamente, preparando tudo para nos recepcionar. O orador que estiver aí, os irmãos que estão em atendimento, toda a equipe trabalha na casa espírita, os médiuns, o dirigente, todos são preparados de forma muito carinhosa para que as coisas aconteçam dentro do programado, para que todos recebam atendimento sem exceção. Eu lembro que na minha casa, na Carvalho de Mendonça, todo mundo tomava o passe no final do trabalho e às vezes tinha 200 pessoas sentadas ali e acabava no horário certinho. Às vezes tinha menos, acabava no horário certinho. Geralmente o último era o Cláudio, que era um irmão em condição de morador de rua e ficava ali. Ele entrava para tomar também. Às vezes urinado, fome, cansado, mas sentava ali, nós nos reuníamos no salão em volta para liberar as melhores energias que tinha dentro do nosso coração para aquele irmão naquela situação. Todos, sem exceção, são abrangidos pelo trabalho da Casa Espírita. A água fluidificada que complementa o tratamento energético, possibilitando a ingestão de energias específicas, o famoso personalité. Cada um recebe o seu, de acordo com a sua necessidade. E eu me deparei uma vez, acho que eu contei aqui, com as pessoas saindo da casa com a garrafinha aí no verãozão de janeiro, tomando toda a água na calçada, por falta às vezes de conhecimento de que ali é uma água terapêutica, medicamentosa, elaborada pelas equipes das esferas daquela casa espírita, que manipulou muitas vezes as energias nossas, combinadas com as energias espirituais, com as energias da natureza, para preparar aquela medicação. Porque falta de nós estudo, entendimento, ou às vezes perguntar: como é que eu faço isso? Porque a gente às vezes não sabe ali que está ali todos os nutrientes curativos, de equilíbrio. Outro dia o rapaz pegou a água, passou assim. Mas é falta muitas vezes
de entender, porque quando a gente entende, a gente é mais colaborativo. Eu sou da área da saúde. É por isso que é primordial, quando a gente vai lidar com o paciente, falar o tratamento que ele vai fazer, além de um direito, ele se torna o nosso aliado, porque ele vai entender qual é a parte dele naquele processo, o quão colaborativo que ele conseguir ser, ele será, porque ele é a parte interessada. Muitas vezes, nas vibrações, as pessoas falam, coloca o nome lá, eu sei que você vai na casa, mas nós temos que avisar, olha, a vibração lá é tal hora, se recolha. Porque como é que você pede para outra tomar o remédio para a sua dor? A gente tem que avisar, se recolha. Faça a sua oração conosco, estaremos por você, pela sua casa, pela sua família, pela sua enfermidade, mas esteja conosco também. Isso é fundamental, faz toda a diferença. A oração, nossa ferramenta contra as forças do mal, nossa conexão com um plano maior, nossa conversa com o Criador, intermediada pelos espíritos de luz. O Pai Nosso, na sua integridade, raciocinado, pensado. A oração que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. E quando a gente fala, Pai Nosso que estais nos céus, nós temos que falar com convicção de que nós estamos conversando com Ele. Que o nome dEle é santificado, sim. E que o reino dEle chegue até nós, porque nós precisamos desse reino dentro de nós, florindo, desabrochando, nos elevando. Fazer o Pai Nosso com convicção. As reflexões que o estudo traz, o desenvolvimento mediúnico. E tudo aquilo que podemos absorver do que a espiritualidade amiga pode nos trazer, e quando a gente adentra uma casa espírita, não estamos sós. Somos quase que em via de regra um médio de transporte, porque aqueles irmãos que estão por aí, que tiveram afinidade conosco, ou estão muitas vezes com a gente o dia inteiro, eles vão junto com a gente para a casa espírita. Quando a gente senta ali naquela cadeira do passe, eles estão às vezes ali recebendo também as energias. E muitas vezes estamos tão dispersos, e nós pedimos tanto que, se Deus permitir, quem sabe um ente querido venha nos agraciar com o seu amor. E às vezes o ente está ali e a nossa cabeça está lá. O período é tão pequeno dentro de uma casa espírita que nós temos que lutar, nos esforçar para estarmos, de fato, dentro da casa espírita, em comunhão. Para agradecer esse Pai Nosso que estais nos céus, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai Nosso que estais nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai Nosso que estais em mim, que estais naquele que eu amo, naquele que me fere e naquele que busca a verdade. Pai Nosso que estais naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo que é belo, bom, justo e carinhoso, e por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, pelaquilo que sou, tenho, sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocada a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a vossa vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades.
ainda que por muitas vezes eu não compreenda mais que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dai hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada serve se eu não me lembro de quem vive na aflição. O pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz, pão que vem trazer alento e alegria, é o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração e quando eu permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que um dia me ofenderem, mesmo que o meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixe cair nas tentações dos erros, dos vícios, do egoísmo, que me tornam escravo de minha malevolência. Antes, que a tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio e de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa e de toda a desilusão. Mas se ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigada, Pai, por mais essa lição. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por Ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto dos ventos, no cintilar das estrelas. Mas, acima de tudo, busquemos por Ele dentro de nós. E lá Ele estará, dando rima aos versos da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus e ao amigo Jesus. Obrigada.